Tô cansado. Hoje vai ser mesmo se vocês estranharem aí, eu tá meio para baixo hoje, é porque eu tô cansado, meu amigo. Cansado, cansado, cansado. Mas é isso mesmo, bora trabalhar. 3, 2, 1, bora. Deixa eu ver, tudo certo, beleza. Na tela para vocês, língua portuguesa, interpretação de texto, parte 2. Eu disse para vocês ontem que hoje ia ser coerência e coesão e funções da linguagem. Só que funções da linguagem não deixar para outra aula, porque essa aqui eu já preparando, eu vi que ela já ia ficar grande para um dedéu. Tem muita coisa para a gente trabalhar aqui. Então, deixa funções da linguagem para outra, senão a gente ia passar 4 horas aqui brincando. Beleza, beleza. Coesão e coerência. Prestem muito atenção nesse tema aqui, pois esse tema aqui não só é cobrado em questões de interpretação de texto, como também é base para vocês produzirem boas redações. Uma boa redação passa por uma boa coerência e, principalmente, fundamentalmente, um texto coeso. Tranquilo? Lembrando que, se você estiver fazendo redação para no CEP, coesão é um dos critérios de avaliação da redação, para você ver o tanto que isso aqui é importante. A no CEP, ela avalia a ortografia, a argumentação, elementos de coesão e a conclusão. Então, veja que aí ela atribui notas, né, de 1 a 5, de 0 a 5, perdão, para cada um desses 4 quesitos, fechando a nota 20. Então, veja que 5 de 20, ou seja, 25% da sua nota de redação é só do tema coesão. E é óbvio que coerência está inerente, porque um texto incoerente não é zerado. Então, vejam a importância desse tema aqui. Professor, se eu for fazer redação para outras bancas como IDECAN, do mesmo jeito, você tem que ter coerência e coesão bem fundamentadas, bem estruturadas da mesma maneira. Um texto que não é coeso, ele não tem fluidez, tá entendendo? Ele não é um texto, ele é aquele texto que você lê e diz, rapaz, o que mesmo que eu estou lendo aqui, eu estou entendendo é nada. E um texto incoerente, obviamente, é zerado. As ideias precisam estar coerentes. Se você está falando de desarmamento, você não pode meter você não pode meter, por exemplo, o Carnaval de 2023 no meio. Se o tema da redação é Estatuto do Desarmamento, você não pode meter Carnaval. Os alunos fazem muito isso, que é o que a gente chama de fuga ao tema. O tema pede para te falar de uma coisa, você até começa, mas do meio para o fim desanda, que foi falar em outro negócio, nada a ver com nada. Então, cuidado, atentos com esse tema aqui. Importantíssimo, tíssimo mesmo, dentro aí do nosso estudo de interpretação. Coesão e coerência são mecanismos fundamentais na construção textual. Para que um texto seja eficaz na transmissão da mensagem, ou seja, para que um texto consiga transmitir sua mensagem de fato, é essencial que faça o quê? Sentido para o leitor. Um texto só vai ter sentido se ele for coerente e coeso. Não tem para onde. Além disso, ele deve ser harmonioso, a questão da coesão, né? Coesão é que todos os elementos se encaixem. Você percebe que está tudo harmonioso, está tudo fazendo sentido ali. O texto ele é fluido, ele tem a sensação de continuidade, de forma que a mensagem aí, ó, flua de forma segura, natural e agradável aos ouvidos. Às vezes eu vou corrigir redação, eu fico assim, meu Deus, o que é que a pessoa fala? Não, e é porque isso fez, que aí depois ele foi lá e não sei o que, mas lá, tipo, enrola tudo que você não... O texto não tem coesão, não tem uma harmonia, uma fluidez. Então vamos falar da bendita, da coesão textual. Presta atenção, que aqui tem questões brabas aí, cobradas, questões que derrubaram muita gente aí nas últimas provas, Polícia Civil do Ceará, Polícia Civil de Goiás, tem muita questões recentes aí de DECAN, OCP, FGV, que a galera tá cobrando isso aqui muito. Esse tema aqui está sendo muito cobrado ultimamente. Ele estava mais só lá para a questão de redação, mas recentemente as bancas elas estão cobrando bastante questões que versem sobre coesão textual. Fiquem muito atentos aí, é uma tônica dos concursos para 2023. A coesão é resultado de quê? Da disposição e da correta utilização das palavras que proporcionam, veja, a ligação entre frases, períodos e parágrafos de um texto.
Então, é a união. Como que você liga os períodos? Como que você liga um parágrafo ao outro? É através dos elementos de coesão. Ela colabora com o quê, professor? Com a organização do texto. E ocorre por meio de palavras chamadas conectivos. Tranquilo? Tranquilo. Professor, o que são os conectivos? Veja só, os conectivos são palavras. Anote, Bisoni. Os conectivos são palavras ou expressões. São palavras ou expressões que têm a função de quê, professor? De ligar. Que é a função aqui, ó, de ligar. Professor, ligar no telefone. É, não, Bisoni. De ligar, veja só. De ligar o quê, professor? Frases, orações, períodos e os parágrafos. Então, você ter um texto coeso significa que suas frases, orações, períodos e parágrafos estão todos bem ligados, que façam sentido. Tá entendendo? Você vai usar conectivos que façam sentido. Professor, que conectivos são esses? Esses conectivos são, ó, os conectivos são quem, professor? Pronomes. Quem mais que funciona como conectivo, professor? Conjunções. Quem mais, professor? Advérbios. E por aí vai. Beleza? São os principais. Então, é aquele pronome que você utiliza, é aquela conjunção, quem estuda orações, as orações. As conjunções são feitas para quê? Para unir orações, período composto. Tranquilo? E você precisa saber que conjunção utilizar dependendo de cada contexto. Qual é o advérbio mais apropriado? Qual é o pronome mais correto para determinada situação. Tranquilo? Então, a coesão ela é feita através da boa colocação dos conectivos. Quem são os conectivos? Pronomes, conjunções e advérbios, principalmente. E esses conectivos são utilizados para quê? Para ligar frases, orações, períodos e parágrafos, trazendo o quê, professor? Harmonia, trazendo o quê? Organização para o seu texto. Texto fluido. Perfeito? Anote. Veja só, mecanismos de coesão. Nós vamos estudar agora dois temas muito importantes aqui e eu peço para vocês agora atentos ao que eu vou passar aqui. Nós temos dois principais mecanismos de coesão. Nós temos a anáfora e nós temos a catáfora. Professor, vá xingar outro. Vou não, rapaz, isso não é um xingamento, não. Veja só, atentos a isso aqui está sendo cobrado em questões, eu estou chamando a atenção. Desde o ano passado, desde 21, na verdade, pós-pandemia aí, os concursos estão cobrando muito essa temática aqui de anáfora, de catáfora, de elementos de coesão nas questões, está saindo da redação e está vindo para o campo das questões, tem derrubado muito concurseiro aí, que fica totalmente perdido, professor, o que de acha é anáfora, o que é catáfora. Atentos. Anáfora e catáfora se refere à informação expressa no texto e por isso são classificadas como endofóricas, ou seja, são informações que você vai utilizar do próprio texto. Enquanto a anáfora remete a um componente, retoma um componente, perdão, veja, a anáfora, ela retoma um componente. Como assim, professor? Ela retoma um termo já falado anteriormente. Vocês vão já ver como é que isso funciona. A catáfora é o contrário. O que, é que a catáfora faz? Ela antecipa um termo que você vai falar lá na frente, contribuindo assim com a ligação e com a harmonia textual. Então, eu faço o esquema mental. Quando a gente fala de anáfora, anáfora está relacionada ao quê? A retomada, veja, a retomada de um termo
ou de uma expressão do texto anterior, que já foi citada. Então, você está retomando algum elemento que já estava presente no texto. Beleza? Beleza. Agora, a catáfora. Agora, a nossa queridinha catáfora, ela vai referenciar-se, ou seja, ela vai fazer referência, ela vai referenciar-se a quê, professor? A um termo posterior. Tá aí a diferença de uma para outra. Uma remete a um termo já falado anteriormente, a outra está se referindo a um termo que você vai citar logo em seguida. Você antecipa algo. Na catáfora, você retoma. Tranquilo? Fique calmo, que nós vamos esmiuçar isso aqui. Copia aí, por enquanto. Anáfora é o quê? Retomada de um termo anterior. Ou seja, você já citou algo no texto e aí, em determinado momento, você vai retomar aquilo ali. Quando eu mostrar o exemplo, vocês vão ver que é bem claro de entender. Já a catáfora, você está é como se você estivesse antecipando, é como se você estivesse abrindo as portas para algo que você ainda vai citar depois, logo em seguida. Beleza? Beleza. Copia aí, rapidão. Posso passar? Boa noite aí pro Gabriel, Juliane, Edjane, Valéria, Cairon. Quem mais está por aí? Silviane e o Gabriel, já falei. Boa noite aí para todos vocês. Tranquilo? Tranquilo. Então, veja só. Vamos lá. Aqui o que a gente vai falar na nossa aula é da anáfora como recurso linguístico. Ou seja, da anáfora utilizada como elemento da interpretação de texto. Porque a anáfora, antes de tudo, é uma figura de linguagem. Você vai anotar aí que a anáfora, antes de qualquer coisa, ela é uma figura de linguagem. É uma figura de linguagem caracterizada pelo quê, professor? Pela repetição de termos. Caracterizada pela repetição de termos. Isso é o conceito de anáfora como figura de linguagem. Agora, aqui para o nosso estudo, a gente está usando a anáfora como recurso linguístico, ou seja, é para fazer a retomada de um tempo. Professor, dá um exemplo da anáfora como figura de linguagem. Aquelas propagandas chatas da Globo que falam assim, ó, que eu não suporto aquilo ali. Quando a Globo, que eu nem assisto a Globo, mas às vezes você está em algum lugar, você vê, aí tem a Globo, fala, Agroetec. Veja, Agroetec, Agropop e Agroglobo. Oh, não vai falar nada. A emissora nojenta do diabo. Que é sempre com esse discursozinho aí da pachecada do bem, né? Então, veja só. Agroetec, Agropop, Globo. Ó, agro é. Isso aqui, esse recurso aí na propaganda, isso aí é o quê, professor? Isso aí é uma anáfora. Tranquilo? Isso aí é nada mais, nada menos do que uma anáfora. Aí está sendo utilizada uma figura de linguagem chamada anáfora. Só que o que nós estamos trabalhando aqui é interpretação de texto. Então, a anáfora, além de uma figura de linguagem, ela também é um recurso linguístico, é uma retomada. Veja só, aqui você não está repetindo os termos. Na anáfora, você vai repetir um termo também, só que você vai mudá-lo, botar outro, mas remetendo a algo já falado. Por isso que chama de anáfora também. Você só não vai repetir o mesmo termo igual. Ela é usada justamente para que você repita algo que já foi dito sem repetir com as mesmas palavras. Fique calmo, você vai entender. Veja só, vamos analisar exemplos de anáfora como recurso linguístico, que serve para retomar uma palavra anterior. A seguir, confira exemplos de anáforas utilizadas em notícias de esporte e saúde publicadas pelo site UOL. Veja só, observem comigo aqui, ó. O jovem falhou em finalizações
criação de jogadas e, inclusive, foi substituído no intervalo do jogo no Allianz Parque. Ele deixou o campo para a entrada de Ítalo já no intervalo do compromisso. Nesse texto, a anáfora ocorre não dentro de uma frase, mas dentro do parágrafo, né? Dentro desse parágrafo aí, ocorreu uma anáfora. Aí eu te pergunto, cadê essa anáfora? Veja só, quando eu digo, ó, o jovem falhou em finalizações, lá na frente, observe esse elezinho aqui, ó. Olhe para esse ele. Quando eu digo, ele deixou o campo, esse ele está se referindo a quem? Diga bem aí para mim, quem é esse ele aí dessa história? Digam aí para mim no chat, quem é esse ele aí que ele está se referindo? O jovem, perfeito. O jovem, veja, você entende quando o texto utiliza o ele, que é um elemento que já foi citado anteriormente. Aqui, ó, o jovem. O jovem falhou, fez isso, fez isso, fez isso, aí você fechou o entendimento aqui. Aí já pensou, se você coloca de novo, o jovem deixou o campo, é justamente para evitar essa repetição, porque essa repetição deixa o texto enfadonho, deixa o texto pobre. Então você utiliza um elemento anafórico aqui, ó. O que é, de novo, o que é um elemento anafórico? Você está utilizando um pronome, veja, pois esse ele aqui nada mais é do que um pronome pessoal do caso reto. De novo, quem são os pronomes pessoais do caso reto? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Você aprendeu lá no tempo da quarta série. Tranquilo? Isso é um pronome pessoal do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Além disso, poderia ter sido um pronome demonstrativo, que eu vou já mostrar daqui a pouco para vocês. Mas nesse caso em questão, lembra que eu disse que a coesão se constrói através de elementos de ligação, que podem ser pronomes, podem ser conjunções e podem ser advérbios. Aqui eu estou utilizando um pronome para retomar um termo que já havia sido citado anteriormente. Só que para não repetir uma mesma palavrinha, aí eu coloquei outro é um pronome no lugar daquele sujeito que eu já havia utilizado. Quando você lê ele, é tanto que poderia ser facilmente uma questão de interpretação. Ele deixou o campo, aí a questão grafava esse ele dizia, o vocábulo ele se refere a, aí estava lá, não sei o que, não sei o que, não sei o que, lá na letra E, jovem. Aí pronto, você puxa, letra E, jovem, porque é esse o termo que está retomando, ó, a palavra retomando. Sempre que você utiliza um elemento para retomar alguém que já foi dito, dentro da interpretação de texto, a gente chama isso de anáfora. Você utilizou um pronome anafórico. Fica atento. Se você ouvir a partir de agora falar disso, você já sabe, um pronome anafórico é um pronome que foi utilizado para substituir alguém que já foi citado anteriormente. Show? Show. Beleza? Agora vejam o segundo exemplo aqui, ó. Febre, cansaço e tosse seca. Esses são os principais sintomas apresentados por pessoas com Covid-19, blá, 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 blá. Observe esse pronome demonstrativo aqui, ó. Esses. Esses quem? Diga aí para mim. Esses quem? Esses aí, tá se referindo a quem? Febre, cansaço e tosse, perfeito. Febre, cansaço e tosse seca. Aí, ó, esses são os principais sintomas. Veja, se esses se refere a tudo isso aqui que está vindo antes dele. Você utilizou aqui um pronome demonstrativo. Professor, o que é pronome demonstrativo? Este, essa, este, esse, aquele. Esta, essa, aquela. E isto, isso, aquilo. Este, esse, aquele. Esta, essa, aquela. Isto, isso, aquilo. São pronomes demonstrativos. Você usa para demonstrar, para indicar alguma coisa. Tranquilo? Então, aqui, veja, você tem a utilização de um pronome demonstrativo com efeito anafórico. Tranquilo? Está retomando um termo ou uma expressão que veio antes dele. Tranquilo? Isso aqui é anáfora. É bem tranquilo, bem sossegado. Veja só, a anáfora trabalha com a retomada, ó, enfatizando mais uma vez, de elementos apresentados quando grava a palavra. Ó, anteriormente, a anáfora se refere à retomada de alguém que já foi citado. Tá entendendo? Aquele elemento ele já existe no texto, eu estou apenas retomando.
na frase ou no texto. Já a catáfora, observe, ela faz o processo de referenciar-se, como eu falei, ó, referenciar-se elementos que serão apresentados. Enquanto a anáfora pega alguém que já passou, a anáfora se refere a alguém que eu ainda vou citar. Observe os exemplos, como é bem simples, ó. Banana, chocolate, farinha, ovo e leite. Esses quem? Esses faz referência aqui a tudo isso que eu já falei antes. Então, nesse primeiro contexto aqui, você tem um pronome demonstrativo com efeito anafórico. Tranquilo? Tranquilo. Por quê? Porque quando ele aparece se referindo a termos que já foram ditos anteriormente. Entretanto, contudo, porém, todavia, não obstante, observe a catáfora agora, é o inverso, ó. Os ingredientes que utilizei no bolo foram estes. Aí você pergunta, se não tivesse essa parte depois, banana, chocolate, farinha, ovo, leite, imagine na sua cabeça que não existia essa parte dos dois pontos para frente. Se eu chego para vocês e digo, os ingredientes que eu usei no bolo foram estes. Aí você ia virar para mim e dizer, tá, estes quais? Então perceba que o pronomezinho demonstrativo aqui, ele foi citado, e agora, depois dele é que eu vou dizer a quem ele se refere. Estes quem? Banana, chocolate, farinha, ovo e leite. Aí nesse casozinho aqui, o pronome demonstrativo está sendo utilizado com efeito catafórico. Opa, minha guria tá chorando ali, cara. Deve ter se machucado ali. Efeito, aí o pai fica como? Doido da cabeça. Efeito catafórico. Tranquilo? É muito simples de você entender. Você se faz a pergunta, quando o pronome aparecer e você não tiver entendido ainda, é porque provavelmente ele vai falar ainda. Então aqui é um efeito catafórico. Agora, quando eu falo banana, chocolate, farinha, ovos e leite, esses, se eu te perguntar quem são esses, tu já sabe. Por quê? Porque eles já foram citados. Aí é efeito anafórico. O do contrário, quando eu digo os ingredientes que eu utilizei no bolo foram estes. Aí você diz, estes quem? Se eu não te disser depois, você não tem como saber. Então veja que a quem eles se referem vai ser dito depois. Aí nós estamos utilizando um pronome com efeito catafórico. É só essa diferença. Anafórico se refere a alguém que já foi, ou seja, na hora que ele aparece, você já consegue identificar de cara a quem ele se refere. Já o catafórico, não. Quando ele aparece, você ainda precisa buscar na frente a quem que ele está se referindo. Só isso. Acabou. No primeiro exemplo, veja, os ingredientes são nomeados e depois retomados pelo pronome esses, por isso que é anafórico. No segundo caso, os ingredientes só são nomeados ao final da frase, sendo indicado pelos pronomes estes. Veja, professor, por que aqui o senhor usou esses e por que aqui o senhor usou estes? Porque aqui, ó, quando é anafórico, você vai usar o esses mesmo, tá entendendo? Porque já veio depois. Aqui o que está querendo dizer é que o pronome se refere a alguém que já passou, ele está um pouco mais distante. Aí você usa o esse, porque você aprendeu lá no tempo da tia Ritinha que o este é para algo que está próximo de você. Esse é para algo que está um pouco mais afastado e aquele é para quem está longe de você. Não foi isso que você aprendeu lá no tempo da tia Cotinha na quarta série? Este é o que está perto de você, esse está um pouco mais afastado e aquele está distante. Então, quando é na anáfora, por que você usa esses? Porque os termos já passaram. O entendimento de língua portuguesa que você tem é que esses termos estão, digamos, um pouquinho afastados. Por isso que é esses. Já agora, na catáfora, por que você usa estes? Porque o que você vai citar logo junto com eles. Está bem próximo dele. Aí você usa o estes. No fim das contas, decore. Professor, não entende? Só decora. Anáfora é esses, catáfora é estes. Pronto, acabou. Quando for usar pronomes demonstrativos. Professor, pode ter os casos? Sim, pode. Eu estou dizendo que quando for catáfora, geralmente é o estes, porque a catáfora vem logo depois. Quando é anáfora, geralmente é o esses ou essas, a versão do feminino, porque quando ela aparece, né, os termos estão, geralmente, como são termos anteriores, eles estão um pouco afastados, eles já foram citados um pouco afastados. Tranquilo? Mas é bem tranquilo isso aqui, é simples, entendimento tranquilo.
Agora, eu vou trabalhar com você essa parte aqui é muito importante. Ah, eu ia esquecendo de dizer, bem aqui. Deixa eu voltar bem aqui, que eu esqueci de falar, que eu lembrei agora só de um detalhe. Voltem bem aqui quando eu falo, cadê Jesus? Aqui, conectivos. Eu quero que vocês façam uma leitura complementar, anotem aí, ó. Vocês vão colocar no Google, assim, ó, conectivos, interpretação de texto. Pode digitar só desse jeito. Conectivos, interpretação de texto. Vai aparecer um site lá chamado Toda Matéria. Anotem isso aqui. Um site chamado Toda Matéria. E eu quero que vocês leiam a parte lá que o Toda Matéria fala só dos conectivos para interpretação de texto. Não tem como eu trazer tudo aqui, porque a aula ia ficar muito grande, porque são muitos conectivos. Então, eu deixo isso aqui como uma leitura complementar que vocês precisam fazer antes de responder questões disso aqui. É importante, tanto para a redação como para o desenvolvimento desse assunto, que vocês deem uma lida hoje ainda, no máximo amanhã. Botem no Google, conectivos, interpretação de texto. Na hora que aparecer o linkzinho do Toda a Matéria, esse site aqui, você clica e dá uma lida nos diversos tipos de conectivos. Vocês vão ver conectivos de realce, é importante vocês conhecerem. Conectivos para realçar, conectivos para enfatizar, conectivos para diversas situações. E os exemplos lá é top esse site. Show, mastigadinho. Inclusive, muitas das aulas eu adapto deles. Beleza? Beleza. Feita esta consideração, veja agora algumas regras para te auxiliar aí na coesão. Nós temos aqui, ó, a referência. Essa referência ela pode ser uma referência pessoal, uma referência demonstrativa e uma referência comparativa. Observe com atenção. A referência pessoal é a utilização de pronomes pessoais e pronomes possessivos. Veja, João e Maria casaram. Eles quem, professor? João e Maria. Aqui você tem uma referência pessoal de que tipo? Anafórica. Por que é anafórica? Porque quando eu falo eles, você já sabe de quem que eu estou falando. Eles quem? João e Maria. Eu retomei um termo anterior, fazendo uma referência pessoal. Ou seja, eu estou substituindo esse sujeito composto, João e Maria, por um pronome pessoal do caso reto. Eles. Eu estou ele, nós, vós, eles. Pronome aí de terceira pessoa do plural. Tranquilo? Tranquilo, isso aqui é tranquilo. Referência pessoal é só isso, eu estou substituindo, o termo que eu estou utilizando para fazer a retomada é um pronome pessoal, ou poderia ter sido um pronome possessivo também. Demonstrativa, o nome já está dizendo, é para demonstrar, a utilização de pronomes o quê, professor? Demonstrativos. E advérbios também, né? Veja, fiz todas as tarefas, com exceção desta qual? Arquivar a correspondência. Observe que, ó, o desta, porque eu disse para você que quando é catáfora, quem é que eu uso? É o esta. Então, desta é só uma juntão do de mais esta, desta. Tranquilo? Por que é catáfora, professor? Porque se eu dissesse para vocês, fiz todas as tarefas com exceção desta, você sabe a quem esse desta se refere, você vai dizer certo. Desta quem? Aí agora que vai dizer, ó, desta quem? Arquivar a correspondência. Então esse desta aqui é um pronome demonstrativo, ó, com função catafórica. Tranquilo? Está fazendo uma referência demonstrativa aí. Comparação. Utilização de comparações através de semelhanças. Veja, mais um dia igual aos outros. Tá entendendo? Mais um dia igual aos outros. Só uma referência comparativa aí. Aí não é nem anáfora nem catáfora. É só a mesma referência comparativa. Eu não estou retomando nada, eu estou apenas fazendo uma comparação aí. Aí outra regra para coesão. Aqui eu estou falando regras de coesão. Você fazer uma referência. Por que isso aqui é importante? Quando você tiver no seu texto, você pode fazer isso. No Brasil, as pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza passam por isso e aquilo. Ó, as pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza, blá, 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 blá. Essas, já estou te dando uma dica de como construir redação. Utilizem anáfora, ó. Você falou de uma coisa, utiliza uma referência pessoal anafórica, ó. As pessoas. Aí lá na frente você quer dizer que são as pessoas de novo. Então, ao invés de você dizer as pessoas novamente, você diz essas. Por que é essas? Porque as pessoas já foi citado lá atrás. Então, você usa essas.
Essas estão tentando, blá, 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 pronto. Aí, ó, você vai construindo seu texto utilizando uma anáfora, por exemplo, uma referência pessoal anafórica. Substituição, usada para substituir um elemento, nominal, verbal, frasal, por outro, e é uma forma de quê? De evitar repetições. Lembrem-se, dentro de um mesmo parágrafo da redação, procurem ao máximo evitar repetições de palavras. Professor, se eu repetir alguma vez, está errado? Não é que está errado. Eu estou dizendo para você procurar ao máximo, o máximo que der, evitar, o máximo que der, repetir palavras dentro de um mesmo parágrafo da sua redação, porque isso torna o texto enjoativo, chato, tá entendendo? O Brasil passa, é como se eu dissesse, no Brasil, as pessoas abaixo da linha da pobreza, blá, 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 blá. As pessoas que estão abaixo da linha da pobreza precisam procurar não sei o que, não sei o que, não sei o que, pois estas pessoas, poxa, aí fica pessoas, 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 toda hora fica chato, fica um texto enfadonho, não é um texto prolixo, como a gente chama. E é para isso que você utiliza essas regras aqui. Substitua os termos fazendo uma referência, ou só uma simples substituição aqui, ó. Veja, para evitar as repetições, ó. Vamos à prefeitura amanhã, eles irão na próxima semana. Observe que a diferença entre a referência e a substituição está expressa especialmente no fato de que a substituição acrescenta uma informação nova ao texto. Observe o que está acontecendo aqui, ó. Vamos à prefeitura amanhã. Eles quem? Outras pessoas que estão nesse texto. Outras pessoas irão para onde? Para a prefeitura, na próxima semana. Observe que esse termo prefeitura aqui, ele desapareceu daqui, né? Ó, ele nem aparece aqui. Tranquilo? Para quê? Para que você evite repetições. Aqui você fazendo, ó, vamos à prefeitura amanhã. Eles irão na próxima semana. Eles irão para onde, professor? Para a prefeitura. Tranquilo? Substituir aí, ó, o vamos, o eles também para falar que já são outras pessoas. São recursos aí que você vai utilizando para evitar repetições. Observe aqui, ó. João e Maria casaram. Eles são pais de Ana e Beto. Observe que eu acrescentei o eles. Retoma o João e Maria, só que ao mesmo tempo eu acrescentei já uma informação nova. Então, esse recurso aqui utilizado foi o recurso da substituição. Tá entendendo? Professor, não foi só uma referência pessoal? Você poderia dizer, substituição. Você poderia estar achando agora, professor, João e Maria casaram. Eles não estão retomando João e Maria, por que não é uma referência pessoal? Foi o que eu falei agora há pouco, ó. É o mesmo caso aqui. São os dois, tá entendendo? Você está usando os dois ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que é uma referência pessoal, é uma substituição. Tranquilo? Isso é uma substituição e do mesmo jeito é uma referência pessoal. Não é obrigado que um não seja o outro, não. Um só pode ser uma coisa e o outro só outra coisa, não. Aí está funcionando como os dois ao mesmo tempo. Ele tanto está substituindo um termo anterior, como ao mesmo tempo está fazendo uma referência pessoal. Pergunta se eles aí é um pronome pessoal anafórico ou catafórico? Esse eles aí, é anafórico ou é catafórico? Anafórico, perfeito. É só isso. Oxe, tem um troço me coçando aqui no meu nariz. Não é meleca, não, viu? É um bicho, tipo, sai, oxe, chega. Então, veja, é um elemento anafórico, Juliano. Muito bem. Por quê? Porque ele está retomando alguém que já foi citado. Perfeito? Perfeito. Agora, elipse. Ó. O que é elipse, professor? É suprimir. Elipse é suprimir. Ou, se você preferir, ocultar. Lembra que eu falei que o sujeito oculto, ele também é chamado de elíptico? Vocês lembram quando eu falei lá nos tipos de sujeito que assistiu a aula de análise sintática? Que nem é do preparatório, né? Mas alguns de vocês assistiram. O sujeito oculto ele é chamado de elíptico, ou seja, porque elipsar é o quê? Ocultar, suprimir. Então é um componente textual que seja um nome, um verbo ou uma frase que pode ser, ó, omitido, ou seja, você vai fazer uma omissão. Ó, temos ingressos a mais para o concerto. Você os quer? Os quer quem, professor? Eu preciso dizer quem é que você os quer. Os ingressos, ora mais.
Então, veja que essa palavra aqui, os ingressos, ao invés de você escrever, temos ingressos a mais para o conceito. Para o conceito. Você quer os ingressos? Muitos de vocês fazem isso. Você quer os ingressos? Não precisa. Bota só, você os quer? Que aí a pessoa já entende que você está falando de quem? Dos ingressos. Ele foi suprimido lá na segunda oração aqui, ó. Aqui ele foi o quê? Foi elipsado. Para evitar também o quê? Repetição. Vocês estão percebendo? Tudo isso aqui é utilizado para evitar repetição. Até aqui agora. É utilizado para evitar repetição, porque um texto, palavras repetitivas dentro de um mesmo período, dentro de um mesmo parágrafo, torna seu texto pobre. Então, procurem, quando forem fazer a redação, lembrem que quinta-feira tem a aula da professora Missione, que ela vai gravar. Talvez, ela quer gravar essa aula 9 horas, talvez faça até ao vivo, mas eu vou conversar com ela ainda direito. Quando for na sexta, vocês vão estudar essa aula, aí eu vou passar o tema de redação. Lembra que eu vou passar um tema de introdução para vocês. Então, quando vocês forem escrever a introdução, já peguem esses exemplos aqui, já peguem essas dicas, procurem ao máximo evitar a repetição de palavras. Quando não dá de jeito nenhum, professor, eu tentei e não consegui. Nesse caso, você coloca lá que eu vou te ajudar como é que você poderia ter evitado aquela repetição. Mas tente ao máximo, faça o máximo para não repetir. Beleza? Então, veja só, conjunção, as conjunções são utilizadas para quê? Para ligar orações, tranquilo? Estabelecendo relação entre elas. Inclusive, mais um adendo. É material complementar para vocês, que vocês precisam estudar de agora, sempre que tiverem um tempo, eu só estou com um tempo sobrando para estudar, estudem as classes gramaticais, que como eu disse, dentro do curso, a gente não pode perder tempo te mostrando o que é um substantivo, o que é um adjetivo, substantivo comum de dois gêneros, substantivo epiceno, já não dá. Eu não tenho como ficar preso a coisas que são pouco cobradas. Por exemplo, as bancas de concurso como Polícia Civil, Polícia Penal, elas não ficam cobrando para você dizer que ali é um substantivo comum de dois gêneros. Então, não vou perder tempo te explicando substantivo pátrio, substantivo concreto, abstrato. Veja que eu já falo disso quando eu explico lá no complemento nominal. Quem assistiu a aula de análise sintática, quando eu te falei de um complemento nominal, eu já te expliquei o que era um substantivo concreto e o que é um abstrato. Vocês devem fazer esse exercício. Vocês têm a obrigação de estudar por conta as 10 classes gramaticais. Vocês precisam estudar as 10 classes gramaticais, porque é muito fácil. É muito simples. Tirando o verbo, que tem aquele milhões de conjugações, as outras classes gramaticais são tranquilas de você estudar. E o que cabe ao verbo, eu já expliquei para vocês. Vocês ainda vão ter no curso ainda, mas é importante vocês estudarem, porque dentro de análise sintática, a gente fala de transitividade, verbos de ligação, verbos que indicam fenômenos da natureza. Quando eu for explicar para vocês de vozes passivas, voz ativa, voz passiva, vocês já pegam essa parte aí, mas vocês precisam estudar por conta as classes gramaticais, com ênfase. Estudem essas daqui, meus amiguinhos. Vocês precisam saber bem o verbo, logicamente, estudem o bendito do verbo. Estudem advérbio, vai te servir muito para você reconhecer adjuntos adverbiais e para você conhecer as orações subordinadas adverbiais. Estudem o adjetivo. Estudem o substantivo, obviamente era para estar na frente, né? Mas tudo bem. Estudem o substantivo. E essa trincazinha aqui, você precisa saber tudo. Não são 10, só vai dar quase tudo. É porque tem umas que não precisam você estudar, perder seu tempo. Mas essa trincazinha aqui, meu amigo, de preposição, é a trinca do cão que o povo chama, ó. Preposição. Professor, porque é a trinca do cão, porque aqui não é são, se você tirar o cedilha e o tio fica cão. Ó. Preposição, conjunção, aí a que é diferente é o pronome. Meu amigo, estude essas três aqui, estude essas 7 classes gramaticais, as outras 3 são simples. Artigo, numeral e interjeição é bem tranquilo. Artigo, como eu disse, só tem o, a, os, as. Uns, umas. Pronto, acabou. Numerais eu já expliquei para vocês. Cardinal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E por aí vai. Ordinal, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Multiplicativo, dobro, triplo, quádruplo, quinto. E fracionário, meio, um terço, um quarto, um quinto. Ou seja, interjeição é aquelas que simbolizam, como é que diz? Ó, ar.
Tipo assim, isso aí é interjeição. Pronto, não sei, não tem valor nenhum para vocês. Agora, essas 7 aqui, meu amigo, estudem. Estudem, façam esse estudo prévio para quando eu entrar em outros temas, você não ficar perdido. Por exemplo, depois que eu terminar tudo de interpretação de texto, sabe para onde é que a gente vai? Para a ordem correta de se estudar a gramática. Nós vamos, sabe para onde? Olha o nomezinho aqui do assunto que nós vamos. Ó. Muitos professores ensinam a ordem da língua portuguesa de forma errada. Às vezes eu coloco, como eu já até já disse, em outros cursos, às vezes ali só para passar os conteúdos, eu boto em qualquer ordem. Aqui não, aqui é um curso premium, aqui é um curso unificado, aqui é um curso, como eu disse, que é para ser suficiente para você fazer tudo. Aqui a gente segue a ordemzinha mais didática. Depois de interpretação de texto, eu já venho para cá, ó. Regência, porque a regência ela vai te abrir para a crase, a regência já te abre para a crase, a regência já vai te abrir para concordância, tá entendendo? E é daí que a gente vai esmiuçando. Então, para que vocês não tenham dificuldade em regência, já vão dando uma estudada em verbo, tá entendendo? Em preposições. Regência, o verbo que rege a preposição tal, já vai estudando preposições, conjunções, pronomes, vão estudando, façam o trabalho de vocês, isso aí é por conta de vocês. Tranquilo? Lembrando que toda vez nas aulas eu falo de todas as classes. Sempre que cai pertinente, eu sempre explico, sempre reforço. Então dá para desenrolar tranquilamente. Observe aqui, ó. A conjunção é utilizada para quê? Para ligar orações estabelecendo relações entre elas. Por que é importante você estudar conjunções? Porque quando você for estudar orações lá na sintaxe de período composto, orações coordenadas e orações subordinadas, se tu já conhece conjunções, para tu aprender orações é muito mais fácil. Porque você já estudou conjunções. Porque orações subordinadas e coordenadas nada mais são do que são períodos unidos pelo quê? Por conjunções. Tranquilo? Tranquilo. Veja aqui um exemplo. Nós não sabemos quem é o culpado, mas, porém, ó, você não fica falando, aqui é o mesmo valor, ó, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante. O que é isso aqui tudo? Mais, porém, contudo, entretanto, todavia, são conjunções. Isso aqui nada mais são do que são o quê? Conjunções. De que tipo, professor? Adversativas. Conjunções adversativas são aquelas que indicam o quê? Contrariedade. Veja, eu não sei quem é o culpado, porém, ele sabe. Ou seja, é contrário a mim. Eu não sei, ele sabe. Tranquilo? Show de bola? As conjunções são usadas também para criar a coesão. E por que que, mais uma vez, é importante você saber coesão? Lá no parágrafo de desenvolvimento, a gente tem uma coisa chamada estratégia argumentativa, causa e consequência. Você precisa conhecer, por exemplo, as conjunções consecutivas. Professor, o que é uma conjunção consecutiva? São aquelas que introduzem orações que indicam consequência, causa, consequência. Aí você vai utilizar essas conjunções dentro da sua redação, construindo os efeitos de causa e consequência. Então, eu estou chamando a atenção. Estudem as classes gramaticais. Aquela trinca ali você não pode perder. Preposição, conjunção e pronome. É lógico, verbo, advérbio, adjetivo, substantivo. Mas aquela trincazinha ali, meu amigo, dê uma atenção boa para elas. Preposição, conjunção e pronome. Beleza? Beleza. Coesão lexical. Professor, o que é que significa lexical? É construção de sentido, ó. Léxico. Léxico. Tem a ver com o quê? Com construção de sentido. Vão incrementando palavras no vocabulário de vocês, ó. Construção de sentido, lexical. Não é lexical, não, viu? A coesão lexical consiste na utilização de palavras que possuem sentido aproximado, ou que pertencem ao mesmo campo lexical, ao mesmo campo de sentido. São elas os sinônimos, hiperônimos, nomes genéricos,
entre outros. São palavras ali próximas. Então, é justamente você conhecer de coesão lexical, ela é uma das mais importantes, pessoal, uma das mais importantes para evitar repetição dentro da sua redação. Se não, veja, aquela escola não oferece as condições mínimas de trabalho. A instituição, quem é a instituição, professor, que eu estou me referindo aqui? A escola. Veja, escola. Eu estou usando uma palavra de sentido próximo, a instituição. Então, se você falar a crise na saúde, não sei o quê, não sei o quê, porque os hospitais estão blá, 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 blá. Essas instituições quais? Os hospitais. Tá entendendo? Muita gente vai botar, aquela escola não oferece as condições mínimas de trabalho. As escolas estão literalmente caindo em pedaços. Ou seja, escola, escola. Então substitua por instituição, por exemplo. Que quando você lê, você já sabe. Aí eu te pergunto, essa instituição aqui foi utilizada uma coesão lexical, ou seja, eu utilizei um termo próximo de significado de outro já utilizado. É uma coesão lexical, anafórica ou catafórica. Essa coesão lexical aqui, ela foi utilizada com efeito anafórico ou catafórico? Hum? Pronto, anafórico. Professor, por que anafórico? Porque quando você fala instituição, você já sabe a quem eu estou me referindo. Por quê? Porque o termo ao qual ela se refere já foi citado anteriormente. Quem é esse termo? Escola. Veja, está lá atrás. Beleza? Beleza. Ou seja, você não é arrumar, não, moço. Aqui o entendimento aqui está construído. Aí, às vezes, alguém diz, professor, o senhor demora na aula. Mas, veja, eu demoro, eu mastigo bem. Você não precisa assistir essa aula de novo. Fica, entra na sua cabeça. Agora nós vamos falar um pouco de coerência. Terminamos aqui com coesão. Estudem bem essa aula, pessoal. Senão, como eu disse, não precisa reassistir essa aula, mas mastiguem bem esse PDF aqui. O PDF está bem instrutivo, bem detalhado para vocês. Mastiguem bem esse PDF. É muito importante vocês assimilarem os conteúdos dessa aula aqui. É importantíssima essa aula, é fundamental na construção do curso como um todo. Coerência, professor. O que é coerência, pessoal? Coerência, como eu disse já, coerência é a relação lógica das ideias de um texto que decorre de sua argumentação, resultado especialmente dos conhecimentos do transmissor da mensagem. Um texto contraditório e redundante ou cujas ideias não são concluídas é um texto incoerente. Então, veja, por que a coerência... Rapaz, mas como é que foi? Tem um bichinho que está me atazanando aqui. Por que um texto coerente ele é importante? Para que você não seja contraditório, para que você não seja redundante e para que, se você construir um pensamento, você precisa concluir esse pensamento. Tá entendendo? Eu observo muitas redações com argumento quebrado. A pessoa até começou a falar, mas só falou ali um pouco, sim, isso aqui resulta em quê? E não tem lá na redação. Quando vocês estiverem construindo, sempre preste atenção se o que você está escrevendo está fechado. Por exemplo, eu escrevi certo, mas isso aqui quer dizer o quê? Está explicado direitinho aqui? Tá, então tá beleza. Se não tiver, quando você lê, não, mas isso aqui está meio vago. É aquele famoso que você diz, não, professor, ficou meio vago. Um texto vago é um texto o quê? Incoerente. Se ele está vago, é porque os argumentos não foram construídos e completados. Foram construídos ali, mas não foram completados. Aí fica aquela sensação de vago, tá meio vazio, tá meio assim jogado de qualquer jeito. A incoerência compromete a clareza do discurso, a sua fluência e a eficácia da leitura. Então veja a importância. Assim, a incoerência não é só uma questão de conhecimento, decorre também do uso de tempos verbais e da emissão de ideias contrárias. Cuidado para não se contradizerem dentro do próprio texto. Dizer uma coisa e lá na frente dizer o que tu acabou de dizer. Tenham cuidado, fiquem atentos, vigilantes quanto a isso. Fatores aí da coerência. Principal, né, pessoal? Conhecimento de mundo. Por que eu aconselho vocês o tempo todo a lerem? Eu incentivo vocês a fazerem leitura, porque você precisa ter conhecimento de mundo. O professor de vocês, ele dá aula de conhecimentos gerais, não é à toa, não é porque eu conheço muito, meu amigo, de mundo. Lógico, também eu falo
do IBGE, né, Instituto Brasileiro de Geografia. Então, a gente tem essa base aí da geografia, da geopolítica, mas é porque eu sou muito antenado. Por exemplo, os acontecimentos de Rússia e Ucrânia, eu estou atento a tudo que acontece. Tem um canal que eu vou passar para vocês, isso aqui é para quem quiser aprofundar, vocês vão ficar doidos por esse canal. Se você acha geopolítica ruim, lembra quem foi que disse, Juliane? Acho que foi você que falou para mim que, professor, o senhor está me fazendo gostar de tal matéria. Professor, tal professor faz gostar você de tal matéria. Tem um canal no YouTube de um cara que as aulas dele são aulas, tipo, não é essa aula teórica desse jeito aqui, não. É aquele padrão de aula, como se eu estivesse conversando com você para o YouTube. O nome dele é o professor Rock. Não sei se alguém conhece, professor Rock. O nome dele é Reni Ozzy, não vou saber escrever isso aqui dentro, Ozzy Cuquier. Eu sei o Cuquier que é assim. Eu acho que o Ozzy é assim, desse jeito mesmo. Reni Ozzy Cuquier. Eu posso estar errando aqui. Aí lá no canal do YouTube dele é Professor Rock. Rapaz, o cara vai fazer vocês se apaixonarem por geopolítica. Ele é um diplomata, foi deputado federal, um dos poucos honestos que tem na jossa desse país. O cara é um primor de pessoa. Procurem ele. Ele explica tudo o que acontece desses conflitos aí no Oriente Médio, etc e tal. E por quê, professor? Mas por que eu tenho que assistir isso aí? Primeiro, te dar conhecimento de mundo, você entender o que está acontecendo, você ampliar seu horizonte. É importante, acredita em mim. Às vezes vocês acham que não é, às vezes você vê, professor Bianco é inteligente. Meu amigo, eu amplio meus conhecimentos. Eu falo bem porque eu procuro vocabulário, eu vejo pessoas que falam bem, eu estudo outros temas fora só do preso do concurso. Tá entendendo? Esse canal aí é extremamente importante. Você que está se planejando para a Polícia Civil do Piauí, é importantíssimo você assistir esse cara. Primeiro, porque conhecimentos gerais cai. Segundo, porque engrandece seu gabarito. Terceiro, porque você pode usar muito do que você aprender com ele para repertório de redação, vocabulário, tá entendendo? E vocês vão perceber que as aulas dele passa voando, que você não percebe. É dinâmico demais, não é chato em absolutamente nada. Vocês tá com dúvida de entender conflito de Israel e Palestina, por que a Rússia invadiu a Ucrânia, o que está acontecendo no mundo, é importante. Coisas do Mercosul, é importante vocês entenderem, ampliar os horizontes. Então, tudo isso está dentro de quê? De conhecimento de mundo. Conhecimento de mundo é o quê? Os conhecimentos que adquirimos ao longo da vida, que são arquivados na nossa memória. São os chamados frames, né? Os flashes que a gente tem, esquemas, planos e por aí vai. Observe esse exemplo aqui. Já me inscrevi no canal, amanhã eu vou assistir. Procure. Procure, ele tem vídeos longos, mas você vai perceber que passa rápido, e tem vídeos curtos, de 20 minutos, passando ligeiro demais. Se tu botar na velocidade 1.5, então, fica de boa, dá para entender perfeitamente, passa rapidão, e você entende tudo. É show demais. Essa dica aqui é valiosa demais. Cara, esse cara é muito top. Minhas aulas, inclusive, de conhecimentos gerais, muitas são baseadas no que eu aprendo com ele. Porque ele não faz no formato de aula de curso. Ele te explica a geopolítica como se estivesse realmente batendo um papo com você. É muito top. E você entende tudo, você começa a entender um monte de coisa, amplia seus horizontes. É a mesma coisa da leitura. Tá entendendo? Isso aqui é como se fosse um algo a mais, além de simplesmente ler. Lembra? Espectador, leitor. Ler é bom, mas assistir também. Observem esse exemplo aqui e me digam uma coisa. Peru, panetone, frutas e nozes, tudo apostos para o carnaval. Me diga alguma coisa. Quando vocês olham para esse exemplo, para vocês, ele está perfeito? Falta alguma coisa? Ou está de boa? Está tranquilo? Digam aí para mim, nesse exemplo aí. Peru, panetone, frutas e nozes, tudo apostos para o carnaval. Vocês acham que está tudo ok? Pronto, Tamires. Isso é do Natal, exatamente. Quando é que a gente come peru? Panetone. Principalmente, você mata pelo panetone, principalmente, né? Sobretudo, panetone. Tudo aposta para o carnaval. Carnaval? Não, isso aqui é usado aonde? Tudo aposta para o Natal. O que aconteceu aqui? O que esse texto aqui ele é? Incoerente. Eu coloquei aqui para você entender o que é incoerência. Você foi incoerente. Você falou de uma coisa que remete a um tipo de significado. A sua cultura, o seu conhecimento de mundo faz com que a Tamires tenha sido rápida. Ó.
Isso aqui não, peraí, pelo que eu conheço, isso aí é utilizado no Natal. Tá entendendo? É um exemplo simples, mas para você entender como que a incoerência pode acontecer. Tranquilo? Por exemplo, um aluno ele chega para mim e diz: Ah, professor, os casos de feminicídio estão aumentando porque as mulheres estão afrontando mais os homens. Já corrigi redação que tinha esse argumento. Entre as causas do aumento de feminicídio está o afrontamento que as mulheres estão fazendo com os homens. Aí eu fiquei, é o quê, homem? Quer dizer que as mulheres estão morrendo, que elas estão afrontando os homens? Tipo assim, aí eu cheguei para a pessoa, aí ela foi dizer, não, professor, é porque como elas estão conquistando mais espaços, isso está como se fosse uma afronta. Aí eu digo, mas a maneira que você escreveu, a afronta está me dando a ideia de quê? Que ela está afrontando verbalmente, fisicamente. Você está entendendo? Por que que é importante saber colocar as palavras? O leitor, o teu examinador, ele não tem obrigação de saber o que está na tua cabeça, não. Se ficar a interpretação ambígua, tu, ó, se tu escrever alguma coisa que dá margem para mais de uma interpretação, significa que teu texto não está coerente, não está claro. Tem que ser preciso. A pessoa que lê tem que saber exatamente o que tu quis dizer. Então, se ao invés disso ela tivesse escrito entre os casos, entre as justificativas, podemos citar o fato de as mulheres estarem conquistando cada vez mais espaço e isso tem sido como uma espécie de afronta aos homens, que veem seu espaço no mundo sendo ameaçado. Agora sim. Observe que essa construção, eu entendo claramente que a afronta que ela está falando é no sentido psicológico. Os homens estão se sentindo acuados, porque as mulheres estão tomando de conta, assumindo posições aí. Agora, quando ela diz, não, entre os motivos estão porque as mulheres estão afrontando os homens. Vocês estão entendendo? Como a mesma palavra, dependendo do contexto, eu fico assim, afrontando. Afrontando o que você está querendo me dizer aqui é peitando. Não faz sentido. Então, muito cuidado na construção. Muito cuidado para não fazer, para que vocês não façam coisas incoerentes. Dica de novo que eu faço, porque essa aula aqui, basicamente, ela é uma aula que poderia estar sendo dada no curso de redação. Tá entendendo? Porque ela serve tanto para interpretar, e interpretar, antes de tudo, é o quê? Escrever um texto para alguém ler. Vocês estão percebendo que isso aqui atinge os dois objetivos ao mesmo tempo? Porque quando você está interpretando o texto, é porque alguém escreveu para tu leia. Então, se alguém utiliza coerência e coesão para tu ler, da mesma forma, quando você escrever, você vai utilizar coerência e coesão para que o teu examinador leia e entenda o que está acontecendo. Não basta morrer, ainda levam a culpa da morte, pois é. Aí fica difícil. Quem está corrigindo a redação não vai para tentar entender, até porque são várias para corrigir, exatamente. Ó, suicídio do candidato. Tu imagina, esse cara dá no CEP, 3 examinadores, se revezando, são 2 corretores e um fica revezando com eles, para corrigirem 2.200 redações da Polícia Militar do Piauí. Inclusive, eles nem corrigiram. A minha, por exemplo, eu tenho certeza absoluta que sequer foi corrigida. Só atribuíram a nota lá, acho que eles leram só assim, tá, 16. 18. Vixe, 12. Tenho certeza que foi desse jeito. Primeiro que foi muito pouco tempo para correção. Aí tu imagina, o cara já não vai corrigir. Eles já estão de mau humor. Vocês lembram do. Eu vou fazer uma analogia aqui que é boa. Vocês lembram do programa Ídolos? Que tinha. Alguém que assistia o Ídolos ou já viu passar aquele programa Ídolos, o antigão, aquele que tinha o Calainho, tinha o Marco Camargo, que era o Ídolos da Record, que o Rodrigo Faro apresentava. Gostava demais daquele programa, achava divertido demais. O que que acontecia? Vocês lembram daqueles episódios que chegava um candidato, que aí o Rodrigo falava até assim, hoje, não sei o quê, as coisas estavam difíceis. E os jurados, então, o jurado é como se fosse o seu examinador. Os cantores lá, os candidatos, é como se fossem as redações. Chega o cara e canta mal, mal, mal. Aí tu imagina o que o cara passar 1 hora só coisa ruim. O jurado começa. Na hora que alguém canta ruim, ele vai ficar. Meu Deus. A paciência vai, ó. Da mesma forma é teu examinador. Tu imagina, alguém começa a escrever ruim. Aí beleza, ele tá ali começando, passa 2 horas, não passa uma redação por ele minimamente decente. Meu amigo, esse cara já tá com a cabeça doendo, esse cara já tá estressado, ele já baixou o humor dele, ou seja, ele já vai corrigir tua redação, já tá com uma vontade, porque ele já tá achando que lá vem outra bomba,
Tá entendendo? Cada redação que ele pega, ele já tá pensando, deixa eu ver essa daqui. Então, se não for um texto que esteja bem escrito, ele vai ler, ele já vai ler com má vontade, meu amigo. E se tu não fizer um texto coerente, aí tu se fu total. Se for total, porque ele já está sem paciência, ele vai ficar tentando entender o que é que tu quer dizer, ele só vai, não entendi, né, 0,5, vai cortando e tchau, acabou, se fu. Agora, do mesmo jeito, ele está estressado, está cansado, né? Na hora que ele pega uma redação boa, chega os olhos brilham. É a mesma coisa lá dos jurados, na hora que aparece alguém, depois de 4 horas que cantava, chega eles... que enfim, meu Deus, aleluia, alguém para salvar o dia aqui. É a mesma coisa. Eu sei porque eu sou corretor de redação. Eu já fiz muitos recursos, já trabalhei muito com correção de redação e vou fazer de vocês. É do mesmo jeito. E vocês são o quê? 20, 30 alunos. Agora você imagina 500 mil. Eu estou dando esses insights aqui para vocês justamente para mostrar a importância da redação, meu amigo. O corretor no seu dia, provavelmente, quando chegar na sua, ele já vai estar de mau humor. Porque a galera não sabe escrever redação. Então ele já vai ter corrigido um monte de barbaridade. Um monte de assassinato da língua portuguesa. Se tu ainda faz algo meia boca, ele já vai sem paciência. Às vezes tua nota podia ser 15, ele dá 12. Tá entendendo? Às vezes ele... E o contrário vale. Quando ele tá com bom humor, ele começa a ler teu texto e diz, não, peraí, essa menina aqui tem a noção aqui do que é que ela tá fazendo. Ele já vê com mais bons olhos, às vezes ele já até dá uma valor... Não, vou descontar isso aqui, não. Só essa besteirinha aqui, vou descontar, não. Tá entendendo? É subjetivo. Fiquem atentos a esses detalhes aí. Outros fatores aqui de coerência, né? Além do conhecimento de mundo, você fazer inferências. Professor, o que são inferências? São as informações que podem ser simplificadas se partimos do pressuposto que os interlocutores, quem são os interlocutores? É quem está lendo. Coloque aí, caso você não saiba, os interlocutores são os leitores, é quem está lendo o seu texto. Caso eles não saibam, você pressupõe que eles conhecem aquilo que você está falando. Só que aí é onde está. Eu disse que você tem que escrever algo claro para o corretor não ficar imaginando. Só que tem casos que você escreve algo que é de conhecimento geral, que todo mundo sabe daquilo. Por exemplo, quando os chamar para jantar, não esqueça que eles são indianos. Aqui está misturando inferência com conhecimento de mundo. Por quê? Tu imagina que tu vai receber na tua casa um casal de indianos. Aí o que tu tem que saber de conhecimento do mundo? Que indiano não come carne de boi, de vaca, não come carne de vaca, porque para eles a vaca é um animal sagrado. Quem assistiu as novelas aí da Globo sabe. Aí tu chega para um casal de indianos que porventura tá na tua casa e oferece aquele bifãozão, aquela picanha maturada. É uma ofensa para eles. Professor, mas eu tinha que saber disso. Dá para saber, cara. É um tipo de conhecimento que você pressupõe que todo mundo sabe. Porque a Globo expôs demais em novelas. É costumeiro da gente ver em jornais. Professor, mas eu não assisto jornais. Aí é porque tu tem pouco conhecimento de mundo. Tu tem pouco conhecimento. Você tem que saber que indianos não comem carne de vaca. Tá entendendo? E é por isso que ele diz, quando chamar para jantar, não esqueça que eles são indianos. O que ele está subentendido aqui? Qual é a inferência que ele está fazendo? Não esqueça que eles não comem carne de vaca. Ou seja, não vai me oferecer carne de vaca para eles não, pelo amor de Deus. Tranquilo? Inferência é isso. É você falar algo que você pressupõe que as pessoas já sabem, de conhecimento geral. Você imagina que as pessoas podem ter aquele conhecimento. É diferente de eu te perguntar qual é a capital do Nepal. Aí você vai ficar, professor, nem a pau. Tá entendendo? Porque aí não, o Nepal é um minúsculo paísinho que é onde fica o Monte Everest. Aí se tu forçar, tu vai pensar, pô, o Monte Everest é famoso. Então, você mais ou menos saber que Katmandu é a capital do Nepal não é tão impossível assim, não deveria ser. Mas você dá um desconto. Tá, eu vou pegar outro, porque o Monte Everest é famoso, então você deveria saber que Katmandu é a capital do Nepal. Agora, se eu chegar para você qual é a capital do Butão, aí você vai ficar... aí vai pastar, professor, porque nem o professor sabe. Qual é a capital do Butão, que é um sultão, um sultanato deste tamanhozinho na Índia. Não tem nada lá para eu saber por quem é a capital do Butão. Aí sim.
Então, quando você falar, não, porque lá na capital do Butão, não sei o quê, os moradores da capital, você pressupondo que alguém saiba dos costumes do Butão, por exemplo. Você fala pressupondo que as pessoas já conhecem os costumes do Butão. Então, o examinador vai dizer, oxi, nem fudendo que eu vou saber disso aqui. Isso aqui não é de conhecimento geral. Tranquilo? Cuidado na redação também, para não escreverem as coisas que tem dentro da cabeça de você, que igual o Gabriel falou aqui. Às vezes você falou e na sua cabeça você sabe o que você quis dizer. Só que na hora que eu leio, eu digo, sim, mas isso aqui tu tá falando de quem? Oxe, professor, das escolas. Eu digo, mas como que eu ia saber que era das escolas se teu texto não tem nada remetendo às escolas? Ah, professor, mas isso aí não é óbvio, não é? Não. O seu texto não pode ser óbvio, né? Ele tem que ser claro. Vocês estão entendendo? Beleza? Fatores de contextualização. Observe aqui, ó. Há fatores que inserem o interlocutor na mensagem, providenciando a sua clareza, como, por exemplo, os títulos de uma notícia ou a data de uma mensagem. Observe esse exemplo aqui. Eu chego para vocês e digo, ei, pessoal, tá marcado para as 10. Aí você chega para mim e diz o seguinte, o que está marcado para as 10? Não sei sobre o que você está falando. O que aconteceu com esse texto aqui? Ele é o quê? Incoerente. Ele é incoerente. Por quê, professor? Porque você imagina se eu chego para vocês, pessoal, vai ser 10 horas. Aí você vira para mim, professor, vai ser 10 horas o quê? A aula? O simulado? A resolução de questões? O que que vai ser 10 horas? Então esse texto foi incoerente. Eu teria que ter dito, está marcado para 10 horas a nossa aula de língua portuguesa. Aí você entendeu agora. Agora, se eu chego no grupo amanhã, ei, pessoal, vai ser 16 horas, viu? Pode ter certeza que eu vou fazer o teste. Vocês que estão assistindo a aula aqui, ó, quem é que está assistindo? Deixa eu ver aqui. Vamos fazer uma brincadeira amanhã só para vocês perceberem. Deixa eu ver quem está me assistindo, quem são os guerreiros que estão me assistindo. É Edjane, Gabriel, Juliane, Cairo, Silviane e Tamires. Vocês não respondam amanhã. Eu vou colocar no grupo, quando for mais ou menos meio-dia, eu vou botar bem assim, ei, pessoal, 16 horas, viu? Vocês vão ver como alguém vai perguntar o quê, professor, a aula? O que é que vai ser 16 horas? Não estou entendendo. Só para a gente brincar sobre isso aqui. Tá entendendo? É incoerente. As pessoas vão ficar perdidas. Você até, professor, mas se o senhor é professor e o senhor dá aula, é para eu pressupor que é uma aula que o senhor vai dar, não é? Nesse caso, você ainda pode forçar a dizer, tá, para vocês, como é um grupo fechado de 30 alunos, vocês poderiam pressupor, não, ele deve estar falando de alguma aula, mas mesmo assim vocês não teriam certeza. Não, será que ele vai fazer, será que é a aula do preparatório? Será que ele vai aplicar um simulado e eu não prestei atenção na aula de ontem quando ele falou? Será que ele vai fazer alguma revisão? Ou seja, não ficou claro. Eu vou fazer essa brincadeira amanhã e vocês que estão assistindo não falem nada, só para a gente fazer esse teste aí. Aí ninguém vai falar nada e eu vou ficar com cara de participar. Ó, outro fator de coerência aqui, ó, informatividade. Quanto maior informação não previsível um texto tiver, mais rico e interessante ele será. Assim, dizer o que é óbvio ou insistir numa informação e não desenvolvê-la, com certeza, desvaloriza o texto. Por exemplo, se você está escrevendo lá um texto, você fala, o Brasil foi colonizado por Portugal. Oh, nossa, você acabou de ter a descoberta de Albert Einstein agora, que gênio. É óbvio que o Brasil foi colonizado por Portugal. Isso aqui, toda criança de 8 anos sabe disso aqui. Tá entendendo? Então não coloque isso no seu texto, não, porque isso aqui é óbvio que o Brasil foi colonizado por Portugal. O examinador ele entende que você está só enchendo linguiça. Você está só, não tem o que falar, aí está enrolando. Ah, porque como o Brasil foi colonizado por Portugal, você tem... O examinador vai dizer, sim, isso aqui qualquer criança de 8 anos sabe. Beleza? Beleza. E para a gente fechar a nossa parte teórica, para a gente fechar a nossa partezinha teórica, veja só, nós temos os 3 princípios básicos que são necessários para compreendermos melhor o que é coerência textual. Memorizem isso aqui, copiem. Se não quiserem copiar agora, printa para copiar depois, marca aí no seu PDF. Isso aqui é muito importante. Coerência textual fala do princípio da não contradição. É óbvio, um texto deve apresentar situações ou ideias lógicas que em nenhum momento se contradigam. Você não pode dizer uma coisa aqui, por exemplo, você dizer o seguinte, os casos de feminicídio estão aumentando por causa do machismo estrutural.
Isso é um dos motivos, inclusive. O machismo, né, enraizado na sociedade, é um dos casos de que provocam feminicídio, porque os escrotos aí se acham dono das mulheres. Beleza. Aí o que é que acontece? Lá na frente, aí você diz, e esses problemas não são nem por causa do machismo, mas sim por causa da criação das mulheres que não prepararam. Você vai ficar, ué, tu acabou de me dizer lá em cima que o machismo causava, e agora você está dizendo que não é o machismo que causa, mas sim a educação que os pais não deram para as meninas, entendeu? Princípio da não contradição. Você não pode se contradizer durante o texto. Princípio da não tautologia. Cuidado, isso aqui não tem nada a ver com tautologia do raciocínio lógico, não, viu? Aqui é outro, aqui é português. O princípio da a tautologia, ela é o quê? É um vício de linguagem que repete ideias com palavras diferentes ao longo do texto, o que compromete a transmissão da informação. É típico eu corrigir redação, onde o aluno ele costuma dizer o seguinte: não, porque esses problemas têm causado bastante dificuldade para os policiais. Vamos supor que se fosse um tema de segurança. Aí diz, porque as agressões que os policiais vêm sofrendo vem fazendo com que aumente o número de mortes. Aí lá na frente ele diz, isso se deve ao fato das agressões que os policiais sofrem. Porque então é preciso combater as agressões, ou seja, você está falando a mesma coisa várias vezes. Você está entendendo? Isso aí é não tautologia, ou seja, não ficar repetindo a mesma ideia. Tranquilo? Tranquilo. E o princípio da relevância é o quê? Um texto com informações fragmentadas, ele torna as ideias incoerentes, ainda que cada fragmento apresente coerência. Se as ideias não dialogam entre si, elas são irrelevantes. Então, o princípio da relevância é que os assuntos eles precisam conversar entre si. Tranquilo? Quando você fala do feminicídio e das agressões, esses assuntos precisam interagir um com o outro, para eles serem relevantes para o texto. Tranquilo? Não se contradiga, não repita a mesma coisa, só. Professor, mas eu botei com outras palavras. Sim, mas a ideia é a mesma, tu tá falando a mesma coisa, só enchendo linguiça. Tranquilo? E fale ideias que tenham relação, que se relacionam, que se conversam. Show? Show. E agora, para nós fecharmos a aula, 4 questõezinhas aí para os senhores. Respondam aí. Poxa, Juliano, tu já respondeu. Tu respondeu antes, né? Danada. Danada. Só se no carnaval o novinho ia chegar para ti, Juliano, danada. Ah, foi? Respondeu antes, né? É brincadeira, viu, Juliano? Diga pro marido aí, pro namorado, que é só uma brincadeira. Manda esses homens ciumentos, rei besta, parar de besteira, que eu tô só brincando. Então, e aí? O Juliano tá dizendo que é a letra C. Não significa que ela tá certa, não, viu, pessoal? Só que ela já tinha respondido antes. A Edjane, você perdeu nessa. Alguém foi. Eles estão brigando para ver quem é mais rápido que a Edjane. A Edjane tá aqui? Tá. Tu tá aqui, Edjane, de Deus? Respondeu. Letra C também. Então, veja só, ó a questão, Instituto AOCP, onde foi que caiu, professor? Polícia Civil de Goiás. Por que eu estou chamando a atenção? Porque eu sei que vocês vão fazer concurso, alguns de vocês vão para o Ceará, e a AOCP é uma das favoritas aí para pegar. O que a gente faz primeiro aqui? Lê o texto ou vai para o comando? Primeiro o comando. Assinale a alternativa em que a expressão destacada não atua na coesão referencial do texto, mas sim na coesão sequencial. Aí o aluno que nunca estudou coerência e coesão, ele olha para isso aqui e fica nesse... Rapaz, mas que coisa chata. Tem um gasto de um bichinho que tá me futucando aqui. Desconsiderem aí. O concurseiro desavisado, ele olha para isso aqui e fica, meu Deus, eu sei que coesão é a união dos pontos do texto, blá, 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 para trazer fluidez. Só que aí ele vê coesão referencial, coesão sequencial.
Misericórdia. Coesão referencial está falando o quê? Um termo que faz coesão referencial é um termo que retoma outro. Aqui é um termo que retoma outro. Quando ele fala de coesão sequencial, é um termo que dá sequência a uma ideia. Ora, professor, é óbvio, né? Não sequencial, pois é. É um termo que dá sequência a uma ideia. Então, quando você olha para as alternativas, veja só, o professor de vocês, quando ele elaborou essa questão aqui, eu nem li o texto. Não sei se vocês leram, só me digam aqui se vocês leram o texto para responder essa questão. Exatamente. Não precisa nem ler, meu amigo. Sabe por que você não precisa ler? Porque eu te ensinei, ó, esse é pronome demonstrativo, que é utilizado para quê? Para fazer referência. Ele não quer referência. Dessas, a mesma coisa, o essas, é pronome demonstrativo utilizado para fazer referência. Ó, esse resultado significa que é algo que já foi dito antes. Dessas áreas, quais áreas? Já foi citado antes, não me interessa quais são. Agora, quando eu falo não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, uma vez que a perda da biomassa, ou seja, esse uma vez que ele não está sendo utilizado para retomar o que ele está só dando sequência à construção desse pensamento. Eu só olhei para isso aqui, puf, letra C. Olhe para a letra D. A capacidade de reduzir o impacto das mudanças climáticas e de adaptação a elas. Elas quem? Ou seja, referência a mudanças climáticas. E suas consequências vão além. Suas consequências. Consequências de quê? Mais uma vez, estou retomando alguém que já foi dito. Então, se você olhar na letra A, pronome demonstrativo, aqui tem um pronome pessoal e aqui tem um pronome possessivo. Tranquilo? Já aqui é o quê? Uma conjunção. Conjunções geralmente são utilizadas para efeitos catafóricos. Tá entendendo? Uma vez que o quê? A perda da biomassa e de matéria orgânica, você está vindo depois, é uma construção catafórica. Se você for pensar nessa questão, ele queria exatamente o quê? Onde é que tem uma catáfora e não uma anáfora. É só isso. Só que as bancas fazem de propósito. Se a banca tivesse colocado em qual das estruturas nós temos uma catáfora, aí o aluno matava de primeira, quem estudou, obviamente, né? Mas ele fala, não quero coesão referencial, eu quero coesão sequencial. Coesão referencial, anáfora, coesão sequencial, catáfora, só isso. Segunda questão aí da Polícia Civil de Roraima, agora é CESP. Eu estou botando para vocês perceberem como está sendo cobrado. Veja, Polícia Civil de Goiás, agora Polícia Civil de Rondônia. Saiu de AOCP, veio para a CESP agora. E é coerência e coesão. Letra B, duas panelinhas, velho. São aquelas duas que no dia que eu fizer uma excursão, vai uma do lado da outra, fuxicando. Sem graça. Era para você estar lendo agora. Aí vão as duas fuxicando. E Juliane, isso aqui não é de gênero, isso aqui, ó. Juliane é de gênero, ainda rimo, não. É, é isso mesmo. Quer dizer, vocês sabem a letra B, bora ver. Ó, de novo. No segundo período do primeiro parágrafo, que era um texto bem grande, mas como o comando da questão, pessoal, presta atenção à importância do comando da questão. Esse texto aí, ele era enorme. É tanto que nem daria para eu trazer aqui para a aula, porque nem eu procuro sempre questões que eu consigo enquadrar, né, no tamanho do slide para ficar uma coisa só, para não estar passando. Tipo, já pensou o texto aqui, aí vem para cá, volta para cá, vem para cá, e fica ruim. Então eu sempre procuro trazer questões para enquadrar aqui. O texto era enorme. Só que para você ver como a importância do comando da questão. A maioria dos concurseiros desavisados iam ler a porcaria desse texto gigantesco que o Censo botou para lá no comando da questão tá dizendo, no segundo período do primeiro parágrafo do texto. Ou seja, para você responder a porcaria dessa questão, você só precisa do primeiro parágrafo. Foi o que o professor fez? Trouxe só o primeiro parágrafo, que é só o que interessa para a gente responder a questão. No segundo período do primeiro parágrafo, opa, o segundo período começa aqui, ó. Na hora que você vê o ponto, ó. Tá entendendo? Quando é que você conhece que terminou um período? Ponto. Inclusive, muitos de vocês ficam botando vírgula no lugar do ponto. Você concluir um pensamento é ponto final. Tá entendendo? Eu vejo vocês cometerem esse erro. Vocês falam, aí, vírgula. Fala. Aí só bota o ponto no final do parágrafo.
tem um ponto, no parágrafo enorme tem um ponto. Aqui não. Perceba que o pontozinho, ó, quando termina o período. Então, qual é o ciclo período, professor? É aqui dá para frente, ó. A doutrina assevera que a poluição que, ultrapassando os limites do desprezível, causa alterações. Professor, aí ele quer saber, ó, o vocábulo ultrapassando poderia ser substituído por qual daquelas fórmulas ali, sem comprometer a coerência, ou seja, sem mudar o sentido que está ali no texto. Qual é o sentido daquele ultrapassando? É de algo que vai acontecer. Ou seja, ó, a doutrina assevera que a poluição que ultrapassar os limites, a poluição que ultrapassar, ou seja, é algo que ainda vai acontecer. Tá entendendo? Se isso acontecer, causa alterações. Então, veja, como vem ultrapassando, isso aqui é presente. Isso aqui é uma construção de um presente contínuo aqui, ó. Vem ultrapassando, ou seja, está acontecendo. A despeito de ultrapassar, nada a ver. Sem ultrapassar, se ultrapassasse, ó, ultrapassasse. Pretérito imperfeito do indicativo. Não, do subjuntivo. Se eu ultrapassasse, se tu ultrapassasse, pretérito imperfeito do subjuntivo. Tá entendendo? Ou seja, passado. Agora, ó, quando ultrapassa, ó, quando ultrapassa, é uma ideia de que é algo que vai acontecer. A doutrina assevera que a poluição que, quando ultrapassa os limites do desprezível, causa alterações. Pronto, show de bola. Letra B de bola. Tranquilo? Caiu a questão do CESP. Agora aí para vocês, ó a dificuldade para colocar um texto desse na questão, porque aí agora são as alternativas que são grandes. Banca da Universidade Federal do Mato Grosso para escrivão e investigador de polícia da PC Mato Grosso. Certo? Certo. Leia aí, ó, reunindo essas frases em um único período, com coesão, coerência e correção gramatical, ficará. Então, leia atentamente. Ele quer que você. Nós temos 3 orações, ele quer que você junte tudo num período só. Obviamente, você tem que entender, para responder o tipo de questão dessa, quais são os sentidos que estão existindo. Ó. Muitos analistas falam no aumento da quantidade de crianças e jovens que vão à escola. Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma coisa boa. Né? Se mais crianças e jovens estão indo às escolas, é uma coisa boa. Só que, veja, por trás desse avanço do ingresso de aluno, ainda estão muitas distorções. Isso aqui já é o quê? Uma coisa ruim. Professor, eu tenho uma ideia boa que vai se juntar a uma ideia ruim. Ou seja, você tem entre a primeira e a segunda ideias contrárias. Se são ideias contrárias, bisonhão, tem um termozinho na língua portuguesa que trata de ideias contrárias. Quem é? São as conjunções adversativas. Veja, são conjunções adversativas. Por que o professor disse que é importante você estudar as conjunções? Porque você já sabe que conjunções adversativas são aquelas que eu repito com muita frequência. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, não obstante. Então, você já procura no texto onde é que você acha isso. Na letra A tem um porém. Então, só analisando somente isso, pode ser. Ou mais aqui. Pode ser. Apesar, logo, não. Logo está fora. Letra C, ó. Você já descarta a letra C, que logo é uma conjunção de conclusão. Tem nada a ver com contrariedade. Letra D, apesar de mulher, vão à escola, por trás desses alunos, avanço, nada, isso aqui nem conjunção não tem lá. Então tá fora. Letra E, como muitos analistas falam do aumento das crianças, por trás também, ó, como muito, nada a ver com nada. Só sobrou aí letra A e letra B, porque as duas têm, ó, porém, é uma conjunção adversativa, cadê o mais? E o maisinho aqui, ó, também é uma conjunção adversativa. Então, digamos, por enquanto, para te ajudar, caso tenha dificuldade, pode ser qualquer uma das duas. Agora, vamos ver a parte entre a relação 2 e a 3, ó. Por trás desse avanço, muitas distorções. O IBGE revelou que mais de 2,1 milhões de estudantes com idade de 7 a 14 anos podem ser considerados analfabetos. Veja que isso aqui que está sendo dito é uma dessas distorções. Existem distorções, tipo, o IBGE revelou, como por exemplo, o IBGE revelou que mais de 2,1 milhões de estudantes podem ser considerados analfabetos. Então, veja, crianças estão indo às escolas, porém, existem distorções, como comprova o IBGE no seu estudo.
Então, quando você olha para isso, veja, por trás desse avanço do ingresso da aluno, portanto, indica aqui, ó, conclusão. Tipo assim, existem as distorções e por isso o IBGE concluiu que 2 milhões. Não, é o contrário. Existem 2 milhões, o que comprova as distorções. Vai para a letra B. Muitos analistas falam no aumento da quantidade de crianças e jovens que vão às escolas, mas por trás desse avanço do ingresso de alunos ainda estão muitas distorções. Haja vista, ou seja, como explica, olha, ó, como explica o IBGE, que revelou que mais de 2,1 milhões de estudantes, tá, tranquilo? Veja, existem distorções que são comprovadas pela pesquisa do IBGE. Na letra A, ele está dizendo o seguinte, existem as distorções e com isso o IBGE concluiu que tem 2,1 milhões de estudantes. Tá entendendo? Ele concluiu baseado nas distorções. É o contrário. O IBGE fez um estudo que mostra que tais estudantes podem ser considerados analfabetos, o que comprova as distorções. Primeiro veio o estudo. Tá entendendo? É essa a diferença aí. Agora é importante você conhecer, ó, que esse portanto aqui não caberia. Por isso que eu estou dizendo, estudem as conjunções, que aí você mataria tranquilamente na letra B de bola. Veja, só por eu entender do primeiro para o segundo que era o mais, eu já matei 3 questões, ó, 3 alternativas. C, D e E eu eliminei de cara. Só por entender que aqui é uma ideia boa e depois vem uma ideia ruim. Ou seja, bom e ruim são coisas contrárias. Quem é que faz relação entre ideias contrárias? Conjunções adversativas, mas, porém, entretanto, contudo, todavia, não obstante. Aí já matei as 3 primeiras, depois ficou fácil. Beleza? Beleza. E pra gente fechar, ó aí, a bichona, o Idecão, Polícia Civil do Ceará, escrivão de polícia, eu sempre vou trazer, meu amigo, porque é o primeiro concurso que nós vamos fazer lá no Ceará. Um bocado de vocês irão comigo. Lá vai ter perito, vai ter agente, vai ter tudo, meu amigo, na IDECAM. E eu quero que ela bote agente num dia e perito no outro, e saia perito para investigador criminal, que é para fazer as duas. Inclusive, Tamires faça também. Porque mesmo que você ainda não esteja formado, mas só falta 2 períodos, ou seja, até apresentar o diploma, tu já se formou. Então, veja só, a pergunta central era, aí eu estou tirando de um texto, né, mas nem precisa, lá na linha 19, mas só precisa disso aqui. A pergunta central era, a quantidade seria compatível com processos puramente geológicos? Aí o povo chega para mim e diz, professor, a ideia é difícil demais, misericórdia, o banco que tem um português difícil, Ave Maria. Essa questão, inclusive, me perguntaram, professor, mas é uma questão difícil, que diabo é esse negócio de valor catafora? Vejam, escrivão de polícia. Olha o tipo de questão. Vocês lembram que eu já trouxe questões da PC Ceará de raciocínio de direito penal facílimas, que até o colega lá na aula ficou, eu não consigo acreditar que é fácil desse jeito, não, que o que está me separando é uma questãozinha fácil dessa. Pois é. Olha essa daí. Para escrivão, aí o que é que te separa de um cargo de escrivão? A prova de português da IDECAM, que é considerada uma prova extremamente difícil. Olha o nível dessa questão aí. Você que estuda comigo me diz, isso aí é difícil ou você não tinha estudado o suficiente? A pergunta central era, ó, aqui eu estou utilizando como elemento, aqui, eu estou utilizando o quê? Um verbo de que tipo? Só fazendo a intertextualidade aqui, que tipo de verbo é esse? É um verbo de indicação ou estado? Dona Juliane tem que saber, que assistiu ao que eu fiz gratuito. Esse verbozinho era aqui, ele é indicação ou estado? Estado. Se ele indica estado, ele é um verbo de que tipo? De ligação, perfeito. É um verbo de ligação. Então veja que o elemento que nós estamos utilizando aqui é um verbo de ligação. Se você preferir, ainda tem uma elipse aqui, ó. A pergunta central era essa. Você ainda pode colocar aqui, ó. Era essa. Essa qual, professor? Aí agora eu vou te dizer, ó. Depois, ou seja, o essa não é suficiente para você saber. Eu preciso te dizer algo que vem depois. Ave Maria. Aí tu já fecha os olhos e diz o quê? O que está sendo feito aqui? Um efeito catafórico. Efeito catafórico. Olha para as alternativas. A pergunta central era... Não, peraí, calma. Assinale a alternativa em que, inserindo-se um pronome com valor catafórico, não é isso que ele quer, não. Tenha se mantido a correção gramatical, Maria. Eu acabei de colocar. Essa não, esta, bisonho. Oxi. Era esta. Que aqui é catáfora. Era esta.
Aí, letra D. Pronto. Qual é a dificuldade disso aí, pessoal? Aí tu me diz, essa questão bem aí caiu, pelo que eu vi no que concurso, eu acho que na prova na plataforma, essa questão só foi acertada por, acho que 45% dos candidatos, e na prova da Polícia Civil mesmo do Ceará, um caminhão de gente, às vezes ficou por um ponto, aquele famoso ponto. Essa questão aqui é para você não zerar português. Pelo amor de Deus, não, você que estudou comigo, você não pode errar a questão dessa em hipótese nenhuma. Mas em hipótese nenhuma. Veja, de novo, qual a diferença da catáfora para a anáfora, para a gente fechar a aula? Quando a anáfora aparece, você já ouviu aquilo, tanto que você já sabe. Banana, caju, maçã. Essas são as frutas que eu gosto. Quando eu digo essas, aí tu já sabe, essas quem? As frutas. Você já sabe a quem eu estou me referindo, a anáfora. Catáfora é só o contrário. As frutas que eu gosto são estas. Estas quem? Aí você ainda tem que dizer quais são. Pronto, catáfora. Acabou. E no caso anafórico, como ficaria? Aí você falaria o seguinte, ó, a, a quantidade seria compatível com processos puramente geológicos. A pergunta, essa era a pergunta central. É só inverter. A quantidade seria compatível com processos puramente geológicos? Essa era a pergunta central. É só inverter. Tranquilo? Porque aí quando eu falar o essas, ou essa, aí tu já sabe, essa o quê? Essa quantidade, essa pergunta é a pergunta central? Beleza? Beleza. E é isso, meus queridos. A aula um pouco mais rápida aí, mas também já, como a gente começou mais tarde, já passou de 10, tá bom. Já deu para aprender aí um cadinho de coisa. Beleza? Amanhã, é, é, ainda hoje, como tá cedo ainda hoje eu acho que eu subo essa aula já para a plataforma, e amanhã, direito penal para a gente terminar a aplicação da lei penal. Aí, só um aviso rápido. Quando a gente for para o tópico seguinte de penal, que é teoria do crime, aí vocês já têm as aulas, porque eu já fiz gratuita, a aula 1 e a aula 2. Nós vamos voltar ao vivo quando for lá para a parte 3 da teoria do crime. Mas aí na próxima semana já não tem aula ao vivo, porque já tem a parte 1 e 2 gravadas. Tranquilo, meus queridos? Deixa eu dar uma boa noite aqui para vocês, guerreiros que estão aqui. Cairon, Tamires, Gabriel, Edjane e quem mais que está aqui? Só para dar uma boa noite direitinho. É só você mesmo, né? Cairo, Juliane, Gabriel, Edjane e Tamires. Ó, esse pessoal aqui, quando é Edjane, Juliane, Tamires, você, Gabriel, e você, Cairo, estão chegando agora. Essas três meninas aí, meu amigo, sustenta. Ela, Edjane só falta aula quando ela tá de plantão. Isso eu sei. Se ela estiver em casa, ela assiste. Não, Edjane? Silviane também tava. Desculpa, não vi e foi. A Edjane só perde aula se não tiver em casa, meu amigo. Se ela tiver em casa, ela não perde aula, não. A maioria das vezes ela tá. Juliane também. Do mesmo, acho que Juliane não faltou uma aula ainda. Edjane eu sei que é por conta do trabalho, às vezes. Então é isso, moças. Estudem, arrochem, as crianças sejam iguais a elas, Gabriel. Vai para cima, campeão. Corre atrás, que as mulheres são boas. É como eu disse, às vezes os caras ficam reclamando, os caras não é teu caso, não. Às vezes a galera fica reclamando que as mulheres estão tomando de conta, é por isso, é porque os homens também estão frouxos demais, estão deixando, e as mulheres, se deixar, elas levam mesmo, meu amigo. Se deixar, elas passam o trator por cima desses machos aí. Valeu, moçada. Beijo, até amanhã. Valeu, fui. Ai, Tamires, arrasta tudo. É isso. Valeu, galera.